eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger, especialmente se você for a uma igreja presbiteriana do Brasil nos próximos dias ou se você está em uma agora. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca, sem aperto de mãos, abraços ou beijos, especialmente na recepção da igreja. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, principalmente ao chegar de locais públicos, e abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio e itens de uso constante bem higienizados. E não compartilhe itens de uso pessoal. Use máscaras e, se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e pelo contato. Então, cuide-se e busque informações em fontes confiáveis. Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor seja contigo nessa noite, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor e buscá-lo nessa noite de oração. Nós nos reunimos, mesmo virtualmente, para clamar ao Senhor, para fazer subir a presença de Deus em nome de Jesus, as nossas petições, e eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 116, versos 1 a 9, iniciando assim então a nossa reunião nesta noite, nossa reunião de oração, nosso culto de oração. Diz assim a palavra do nosso Deus: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Deus que, no nome de Jesus, vela pela sua igreja, pelo seu povo, pelos seus eleitos, por aqueles que o Senhor mesmo aliançou consigo através do sangue de Jesus. Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, tem nos abençoado, tem ouvido as nossas orações. E é por isso que nós nos reunimos, para clamar ao Senhor por motivos específicos nesta noite. E eu convido você a orar comigo nesta hora, dando início então a esse nosso culto de oração. Oremos ao Senhor, o nosso Deus. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Bendito és, Senhor, santo é o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos assistido, tem recebido as nossas orações, tem nos visto quando clamamos, tem ouvido, Senhor, os nossos clamores. O Senhor tem nos respondido, podemos dizer como salmista, nós te amamos porque o Senhor tem nos assistido, nos socorrido. O Senhor não desdenha as nossas preces, o Senhor não desfaz do aflito que te busca com o coração contrito. E é por isso, ó Deus, que nesta hora, confiados na tua promessa, aprendendo do Senhor na tua palavra, conhecendo o teu caráter e as ações do Senhor conforme as Escrituras o revelam a nós, é que nós nos aproximamos confiados na tua presença, sabedores que somos, que o Senhor haverá de nos responder. Em nome de Jesus, aceita, Deus bendito, cada oração feita aqui agora,
para que haja entre nós alegria, louvor, satisfação, regozijo e haja glórias ao nome de Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele, nosso Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Seja engrandecido, ó Deus, na minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu sei que é muito redundante a toda reunião e a todo momento nós falarmos do tempo da pandemia. Mas infelizmente é uma realidade na qual nós estamos inseridos, é o que nós estamos vivendo, é o que as nossas igrejas vivem, é o que as famílias estão vivendo. E não teria como nós deixarmos de lado esta realidade num momento como esse. E é por isso que nesse instante nós vamos orar. Nós vamos orar pelo nosso país, pelas pessoas que estão sofrendo os efeitos da pandemia no nosso país. Nós vamos orar pelos enlutados. Nós vamos orar pelos que estão enfermos, aqueles que estão passando muita dificuldade com essa falta de leitos, com essa crise, o colapso na saúde. Nós vamos orar pelas autoridades competentes. Então, ore ao Senhor pelo nosso país, por todos esses motivos, enlutados, enfermos, as autoridades, por todos aqueles que estão sofrendo os efeitos da pandemia. Nós vamos ter um tempo de oração. Você aí na sua casa com a sua família pode se colocar diante de Deus e não se esquecer de nenhum desses motivos. Apresentá-los ao Senhor, pedindo que Deus dê pressa em nos socorrer nessa época tão difícil. Vamos orar.
Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos fechar os nossos olhos, Senhor, para essa realidade tão dura, tão triste na qual nós estamos vivendo. Um vírus, ó Deus, que tem ceifado vidas, que tem colocado famílias em situações muito difíceis. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor estenda a boa mão do Senhor, venha ao nosso encontro e nos socorra. Nós te pedimos que o Senhor dê pressa em nos socorrer. Que o Senhor seja, ó Deus, com as pessoas que perderam seus entes queridos, com as pessoas entristecidas pela perda de amigos. Nós te suplicamos, ó Deus, por aqueles que se encontram acamados, aqueles que estão em busca de um tratamento, aqueles, ó Deus, que estão se recuperando em suas casas, casos complicados de pessoas entubadas. Em nome de Jesus, nós te suplicamos que o Senhor estenda a boa mão do Senhor sobre essas vidas, sobre a vida de irmãos nossos que estão passando por momentos difíceis em decorrência dessa pandemia. Nós te pedimos, ó Deus, pelas famílias. Nós te suplicamos, ó Deus, pelas autoridades, essas autoridades que não se entendem. Pedimos que o Senhor abençoe as autoridades bem intencionadas, que estão comprometidas com o bem público. E pedimos que o Senhor frustre os planos daqueles, ó Deus, que não têm nenhum compromisso nem com a verdade e nem com a coisa pública e nem com o bem da população, mas trabalham por suas ideologias. Nós te pedimos, ó Deus, por esse momento de confusão que nós estamos vivendo. Por favor, seja, ó Deus, rápido em nos socorrer. Nós te pedimos. Visita o nosso país. Salva o teu povo. Seja, ó Deus, com as igrejas, com o povo de Deus que está clamando pelo Senhor, mas que está também proclamando a tua glória. Ouve-nos quando clamamos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Deus, tu és o meio das fontes, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu
Meus queridos, ainda falando sobre os problemas que nós temos vivido nesse tempo de enfermidade, nesse tempo de Covid, nós também precisamos orar pela classe médica e pelos profissionais da saúde. Muitos desses homens e mulheres que já se encontram fatigados, exaustos, esses que também têm suas famílias, que saem de casa para poder trabalhar nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nos postos de saúde, nas UPAs, e deixam suas famílias, e muitos desses preocupados com também a sua própria condição de saúde. Nós precisamos orar por esses tais, por essa classe de profissionais que está aí enfrentando a doença frente a frente. Essas pessoas precisam da nossa intercessão, precisam da intercessão da igreja. Entre eles há muitos irmãos, muita gente comprometida com Jesus, muita gente que faz parte do povo de Deus e que está lá enfrentando o Covid frente a frente. Vamos sustentar essas pessoas, vamos interceder por essas pessoas para que o Senhor lhes seja favorável e os socorra e os ajude. Vamos orar. Bendito Deus, nós queremos agora colocar na Tua presença todos os profissionais da saúde que estão enfrentando essa doença, encontram-se nos hospitais, nas clínicas, nos postos de saúde, nos pronto-atendimentos, nas UPAs, encontram-se, ó Deus, nas ambulâncias, nas UTIs móveis, nos laboratórios. Todos esses profissionais, médicos, bioquímicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tantas outras especialidades que nos escapam agora, mas o Senhor conhece cada uma delas. Em nome de Jesus, renova, Senhor, as forças desses homens e mulheres. Em o nome de Jesus, os proteja, Deus bendito, contra esta enfermidade. Em nome de Jesus, dê a eles discernimento para as tomadas de decisão, Senhor, em momentos difíceis, em instantes complicados do enfrentamento, ali no lugar de trabalho. Seja, ó Deus, com suas famílias, protegendo, guardando as crianças, filhas desses profissionais, os adolescentes, jovens. Seja com os cônjuges deles, Senhor, porque também
tem que fazer sacrifícios por causa dos plantões, muitas vezes extensos desses profissionais. Nós te pedimos, ó Deus, que a boa mão do Senhor seja com essa classe tão importante, homens e mulheres, os quais o Senhor chamou para essa tarefa. E dentre tantas virtudes necessárias, dê a eles também, Senhor, um coração compassivo, para que de fato estejam comprometidos com o bem daqueles que eles precisam cuidar. Essa, Deus bendito, é a nossa oração. Em o nome santo e precioso de Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Irmãos, eu dou graças a Deus pela igreja. Eu fico muito feliz em ver e saber que a Igreja de Jesus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em diversas localidades, as nossas congregações, a nossa Igreja Presbiteriana de Cuiabá, não parou, tem trabalhado arduamente. Dou graças a Deus pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos líderes, pelos professores, pelos irmãos envolvidos nos mais variados ministérios da nossa igreja, que estão trabalhando, estão se dedicando, estão se desdobrando nesse tempo de pandemia para levar o nome de Jesus, para levar conforto às pessoas. Muito recentemente eu ouvi o testemunho de uma pessoa dizendo que nesta época em que nós estamos com a nossa liberdade cerceada, muita gente desesperada, muita gente passando por momentos muito difíceis emocionalmente, psicologicamente e até com doenças psicossomáticas, e elas não têm condições de procurar assistência em outro lugar. Mas a igreja tem entrado nessa brecha, tem sido uma bênção de Deus, seja pelas lives, pelas mensagens que são compartilhadas, pela própria atuação da igreja na medida do que pode, quando há necessidade de um contato com pessoas. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja não está algemada. A igreja não está paralisada. A igreja está trabalhando. Louvo a Deus por isso. E nós precisamos interceder pela nossa igreja. Orar por ela, para que ela siga nessa jornada em fidelidade ao Senhor Jesus, atuando como agência do reino de Deus nesse mundo caótico, nessa situação complicada de pandemia. Vamos orar pelas nossas igrejas, mas muito especificamente pela nossa igreja, pela Igreja Presbiteriana de Cuiabá, suas congregações, as nossas congregações, Congregação Aliança, Congregação Memorial. Vamos orar para que o Senhor Deus nos abençoe nesse trabalho que tão dignamente nós
exercemos para a glória de Jesus. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos graças, bendito Deus, pela nossa igreja. Louvamos o Senhor porque nós não estamos inertes, passivos, mas estamos trabalhando, nós temos orado, nós temos pregado, nós temos aconselhado, nós temos procurado, Senhor, na medida do possível, estar mais próximos das pessoas. Nós temos, ó Deus, envidado esforços de verdade para cumprir a nossa tarefa. Que coisa boa, Senhor, nós sabemos que a igreja não está algemada, não está presa, mas está em missão. E nós, ó Deus, queremos clamar ao Senhor para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando recursos materiais, nos dando os recursos emocionais, espirituais, o poder do Espírito do Senhor, nos dando, ó Deus, recursos humanos, levantando cada vez mais servos e servas do Senhor, dispostos e dispostas a trabalhar, a pelejar pela causa de Jesus. Senhor, continua levantando homens e mulheres de oração, homens e mulheres com autoridade para pregar. Dá-nos, ó Deus, discernimento e direção para que nós encaminhemos os nossos conteúdos aos lugares aí que tão necessário, ó Deus, se faz uma boa palavra, uma palavra de conforto, uma palavra de direção. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Continue, Senhor, ungindo as nossas vidas, nos capacitando e renova as nossas forças, meu Deus, para que nós não venhamos a esmorecer. E ainda, Senhor, que em algum instante venha sobre nós alguma espécie de angústia ou cansaço, nós te pedimos que o Senhor, com a tua boa mão, remova e nos reanime por meio e pela obra do Espírito do Senhor que habita em nós. Abençoe a tua igreja, Senhor, para que os confins da terra, ou até os confins da terra, o teu nome seja temido, no nome de Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem
Irmãos, nessa noite nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14, o texto da palavra de Deus que diz: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Senhor, nos abençoe agora que a Tua palavra foi lida e na explicação e aplicação da mesma, a fim de que a Tua igreja, nós, cada um individualmente, sejamos fortalecidos, exortados e edificados para a glória do nome do Senhor, para que vivamos em fidelidade, para que sirvamos ao Senhor com inteireza de coração. Aceita, Deus bendito, a nossa oração e nos abençoe nesse instante solene de pregação em o nome de Jesus. Amém. Os primeiros leitores da carta aos Hebreus estavam vivendo um problema muito sério, e esse problema sério pelo qual eles passavam era a estagnação. O estado daqueles irmãos era tão grave que eles não estavam em condições de entender algo que, por anos, o Antigo Testamento já vinha revelando. E que assunto era esse que eles não estavam em condições de entender, de se aprofundar? Nada mais, nada menos do que o sacerdócio de Cristo, a mediação de Jesus, a supremacia de Cristo em nos aproximar de Deus, em servir de caminho para a presença do Pai. Eles não estavam conseguindo entender essas coisas. Eles não tinham como se aprofundar nessa matéria, nesse assunto. E por isso, o autor vai dizer no verso 11, e aqui eu vou usar a tradução da Nova Versão Internacional, que é mais clara para a gente compreender, diz assim o autor: Quanto a isso, isto é, ao sacerdócio de Cristo, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Os efeitos dessa decadência, dessa estagnação, são mencionados no texto. Primeiro, aqueles irmãos não estavam preparados para se aprofundarem num assunto fundamental da fé cristã. Eles não estavam em condições de entender mais a fundo ainda algo tão importante para nós, que é a supremacia do mediador. É a obra maravilhosa de Cristo de fazer a mediação entre o homem pecador e o Deus Santo, as bênçãos de Deus e o homem que foi chamado para aliançar-se com o Senhor por meio desse mediador, Jesus Cristo. Eles não estavam em condições, eles não tinham substrato bíblico, teológico suficiente para avançar. Segundo, aqueles irmãos estavam deixando de cumprir um importante ministério. No verso 12, o autor diz que eles já deveriam ser mestres, isso é, eles já deveriam ser aqueles que estariam pregando e ensinando essas coisas. E eles, por causa da estagnação, estavam interrompidos nesse ministério tão importante para a igreja, tão importante para o avanço do reino de Deus, para o avanço da compreensão do nome de Jesus nas demais partes. Terceiro, aqueles irmãos estavam sendo um peso para a igreja. Olha o verso 12, que palavra pesada, diz o autor: tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares ou mais básicos, mais fundamentais, mais rudimentares dos oráculos de Deus. Quarto,
aqueles irmãos viviam como bebês na fé. Olha o verso 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. É inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Obviamente, a única solução que emerge do raciocínio do texto, aqui do autor do texto, é o retorno à maturidade na fé. Dê uma boa olhada no verso 14. O verso 14 diz: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse versículo, irmãos, sugere que há grandes vantagens no amadurecimento espiritual. Por exemplo, a primeira grande vantagem é, evidentemente, a superação da criancice. Na medida em que nós vamos avançando numa maturidade cristã, nós vamos deixando as coisas de menino. Nós vamos nos tornando mais entendidos, mais varonis, por assim dizer, em relação às questões da fé, e as coisas de criança vão ficando para trás. Acontece isso na nossa vida física, né? Coisas de crianças e adolescentes já não fazem parte do contexto de um homem adulto, de uma mulher adulta. Segunda vantagem é a aquisição de condições para continuar crescendo. Olha o verso 14 dizendo: o alimento sólido é para os adultos. Então, a maturidade na fé, o crescimento em maturidade espiritual vai nos dando mais condições de nos aprofundarmos mais, de entendermos mais, de cavucarmos mais a fundo nas questões relacionadas à vida de fé. Há muita coisa na Escritura, muita coisa na teologia bíblica, muita coisa doutrinária que nós podemos conhecer melhor, mas nós temos que lançar as bases para que esse conhecimento seja possível a nós, para que tenhamos maturidade para compreender certos assuntos difíceis. Sem maturidade, não dá para a gente aprofundar, não dá para a gente avançar no conhecimento. Terceira vantagem é o exercício de faculdades mentais, que aparece aí no verso 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Essas faculdades referem-se à capacidade do crente de raciocinar, de abstrair, de refletir, de pensar mais profundamente, de uma forma produtiva, de maneira a produzir alguma coisa a partir de uma cosmovisão bíblica, a partir de uma visão daquilo que a Escritura nos dá a respeito de tudo que existe, a respeito da criação de Deus, a respeito das coisas que estão ao nosso redor, a respeito das coisas celestiais. Então, essas faculdades mentais, essas faculdades a serem exercitadas, é a condição que o crente maduro tem de pensar mais a respeito, de botar a cachola para pensar, mas com base na cosmovisão bíblica, revelada nas Escrituras, obviamente. Uma quarta vantagem é o discernimento espiritual, que também no verso 14 nós vemos. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu quero concluir essa nossa rápida mensagem, reflexão, com algumas considerações para orarmos, para pensarmos um pouco mais, para avançarmos no raciocínio sobre essas coisas. Primeira coisa, irmãos, há 3 fatores que sorrateiramente estão interrompendo o nosso processo de crescimento espiritual. E nós temos que tomar muito cuidado com eles. O primeiro deles é a nossa vida agitada. Nós estamos repletos de compromissos. Mesmo nesse tempo de paralisação, de fica em casa, nós, ou algumas pessoas, muitos de nós, estão muito atarefados, muito envolvidos com diversas coisas.
São muitos compromissos que nós assumimos e não sobra tempo para que a gente se dedique às coisas que vão nos dar crescimento, nos levando ao amadurecimento, à maturidade espiritual. O segundo desses fatores é a secularização do coração. É quando nós deixamos de pensar nas coisas lá do alto. É quando a prioridade para nós deixou de ser as coisas de Deus. É quando nós estamos muito comprometidos com os nossos sonhos, projetos aqui de baixo, aqui da terra. Como se a nossa vida resumisse ou residisse exclusivamente aqui. Como se nós pertencêssemos a esse mundo. A Bíblia fala que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Infelizmente, as nossas igrejas e muitos de nós, na sua individualidade, têm o coração e a mente mundanizados, secularizados, preso às coisas do aqui e do agora. Deixou de considerar prioritariamente as questões espirituais, as coisas da nossa relação com Deus, as coisas que vão repercutir na eternidade. E o terceiro fator que também emperra, que nos atrapalha no avanço, no crescimento, na busca pela maturidade cristã, é a superficialização do conhecimento. Nós temos nos tornado pessoas muito superficiais no que diz respeito a conhecimento de todas as áreas. E no nosso caso aqui, no que diz respeito à Bíblia, à doutrina, ao ensino, à cosmovisão cristã, tudo aquilo que se refere às coisas de Deus. Nós estamos nos contentando com o que é superficial no que diz respeito às coisas do Senhor. Nós estamos buscando aquilo que é superficial no que diz respeito às coisas de Cristo, do ensino de Jesus, da vida na igreja, da militância da igreja. Nós estamos nos contentando apenas com breves devocionais. Nós estamos deixando de nos preocupar e de entregar a nossa vida a coisas mais profundas. Segunda consideração que eu quero fazer é que nós precisamos nos lembrar sempre de que não estamos lidando, presta atenção nisso, nós não estamos lidando com estagnação. Nós estamos lidando com decadência. Porque eu já tenho falado em outras oportunidades e muitos de vocês vão se lembrar que não existe estagnação, existe decadência. Quando nós paramos de crescer, nós entramos naquele voo que vai aos poucos caindo até chocar seu chão. Nós não estamos parados, nós estamos regredindo, caindo. Não existe estagnação, existe decadência. Então temos que tomar cuidado com isso. Dizer que a minha vida está estagnada, eu estou dizendo que a minha vida está em decadência espiritual. Dizer que a vida da nossa igreja está estagnada, nós estamos dizendo que a vida da nossa igreja está em decadência espiritual. E se a gente não tomar cuidado, uma hora a gente choca com o chão. Terceira consideração. A nossa decadência espiritual traz 4 complicações. Nós podemos citá-las aqui com base naquilo que viveram os primeiros leitores da carta aos Hebreus. Nós perdemos, por exemplo, a condição para nos aprofundar nas questões de fé. É uma consequência da decadência. Nós perdemos o traquejo e a base para que a gente se aprofunde em coisas necessárias para que se aprofunde. Sejam aprofundadas, aliás. O aprofundamento nas coisas da fé, meus irmãos, não é só para teólogos, para pastores, para homens com mestrados em teologia, com doutorado, com PhD, não é para isso. É para a vida do crente. Se nós olharmos para os escritos sagrados de homens simples como Pedro,
coisas profundas que aquele pescador escreveu. E não era um doutor. Então, nós estamos perdendo com a nossa decadência a condição, assim como os primeiros leitores da carta aos Hebreus, estamos perdendo a condição de nos aprofundarmos em coisas que precisamos ser profundos. Uma outra complicação é que nós deixamos de cumprir o nosso ministério. Deixamos de cumprir o nosso ministério de mestres nas coisas do Senhor. Ou seja, de pessoas que têm uma palavra para ensinar, que têm uma palavra para transmitir, seja em tons de evangelização, seja em tons de conselho, de aconselhamento, de direção. As pessoas com quem nós convivemos estão aí se apegando à primeira tábua de salvação que elas encontram. E a igreja tem a palavra, a igreja tem a mensagem que vai chegar ao coração das pessoas e vai trazer paz, a paz que elas tanto buscam. E nós então, uma vez em decadência, vamos deixando de cumprir esse nosso mandato, esse nosso ministério, esse nosso jeito de servir. Outra consequência, outra complicação que vem com a nossa decadência é que nós nos tornamos pesados a outras pessoas que têm que nos ensinar tudo de novo. Já era para estarmos avançando e as pessoas estarem se dedicando aos novos. E de repente nós estamos sendo peso para pessoas que têm que deixar os novos e falar tudo outra vez para a gente. Olha que coisa difícil. E nós nos tornamos ingênuos na busca por conhecimento. Aqui eu gostaria de fixar um pouco a nossa atenção, porque nós fazemos parte da geração do YouTube. Se alguém quer saber alguma coisa de culinária, busca no YouTube. Se alguém quer saber como consertar o seu carro, busca no YouTube. Se alguém quer saber como trocar uma válvula de descarga na sua casa, busca no YouTube. Se alguém quer saber alguma coisa a respeito de vida devocional, vida com Deus, busca no YouTube. O problema é que lá tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. O problema é que lá tem muitas palavras no que diz respeito à vida espiritual, a vida de fé, a vida com Deus. Tem muita coisa que é dita lá que não liberta, mas escraviza, que não traz paz, mas traz tormento. Mas como nós não temos base para avaliar, a gente pega qualquer coisa e a gente aceita qualquer coisa, e o que é pior, nós publicamos, nós compartilhamos, nós passamos adiante aquilo que lá está, sem critério. Porque nós não estamos com a maturidade para entendermos os critérios, os bons critérios para avaliação daquilo que nós recebemos pelo YouTube. E vamos compartilhando coisas para a gente pensar. E uma quarta consideração que eu gostaria de trazer é que é imperativo, irmãos, que nós desvencilhemos de tudo aquilo que emperra o nosso crescimento. Tudo. Temos que investigar, que cada um investiga. O que tem atrapalhado você de crescer? Então se livre disso. Isso é um peso na sua vida. Isso te emperra o avanço, o aprofundamento, o ser um melhor homem de Deus, uma melhor mente para o Senhor, uma mulher mais que compreenda mais, com mais discernimento das coisas. Temos que varrer do nosso caminho tudo aquilo que nos atrapalha de crescermos na fé, de sermos mais maduros na fé, para que a gente tenha condição de exercitar as nossas faculdades, para que com isso a gente tenha discernimento, para que a gente faça a leitura correta da situação onde nós vivemos, para que a gente saiba identificar o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal, nas coisas que recebemos, nas coisas que assistimos, nas coisas que lemos, para que então, quando a gente for compartilhar alguma coisa, a gente compartilhe coisas que sejam realmente libertadoras, que sejam reflexo da palavra de Jesus. Nós precisamos nos desvencilhar das coisas que emperram o nosso crescimento. Assim, nós teremos alívio, porque o crescimento é aquilo que a própria Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
E a verdade de Deus traz alívio para o coração da gente. Você se lembra? Jesus, que é a verdade, diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as vossas almas. Crescermos, amadurecermos, vai ser uma condição que nos tornará uma bênção na igreja, uma bênção para o seu vizinho, uma bênção na sua casa, uma bênção para a sua família, uma bênção para a sua parentela. Crescermos, irmãos, e sermos mais maduros na fé vai fazer com que a nossa igreja cresça de uma forma sadia. Vai fazer com que a nossa igreja não seja uma igreja inchada, mas uma igreja com franco crescimento e um crescimento sustentável. Considere essas coisas. Considere na nossa necessidade de deixarmos as coisas de menino e avançarmos em direção à maturidade cristã. Senhor Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós queremos nesta noite orar ao Senhor e te pedir que nos ajude a termos uma compreensão muito clara da nossa própria vida. Ilumina-nos os olhos para que nós vejamos por nós mesmos. Abra o nosso ouvido, ou os nossos ouvidos, para compreendermos, ó Deus, a Tua voz que nos impulsiona e nos mostra como nós estamos, em que estágio de vida espiritual nós nos encontramos. Prepara o nosso coração, Senhor, para que nós aceitemos a nossa condição, de modo que nós venhamos a não nos contentarmos com a maneira como nós estamos, mas que sejamos pessoas que estejam crescendo na fé, amadurecendo no conhecimento, para que nós tenhamos condições de nos aproximar, de nos aprofundar ainda mais das coisas da Tua Palavra, das verdades essenciais do Evangelho, para que tenhamos na nossa vida mais alívio, mais paz, pois o conhecimento das Tuas coisas nos liberta, para que nós sejamos, ó Deus, uma bênção, para que tenhamos critério na avaliação daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, para ouvirmos todas as coisas e termos discernimento para reter o que realmente é bom, e para que sejamos uma bênção na vida das pessoas que nos cercam, uma bênção para os nossos irmãos, pessoas que estão ao nosso redor na igreja, uma bênção para as pessoas da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, da nossa vizinhança, no nosso condomínio. Senhor, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a desenvolver, para que não sejamos mais como meninos, agitados por todo o vento de doutrina, mas estejamos muito bem firmados na verdade essencial da Tua Palavra e nas coisas profundas a respeito de Jesus. Assim oramos em o nome do nosso Salvador. E agora, irmãos, ide em paz, e que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todo sempre, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, seja a graça de Jesus abundante sobre a sua vida. Nós nos alegramos por nos reunirmos aqui e que o Senhor seja com a sua família, para a glória dele mesmo. Amém. Seja em grande